Bem-vindo ao Momento Corporativo. Hoje o meu entrevistado é o fashion designer Estivanelli, aqui de Rio Preto. Gente nossa, nós vamos conversar sobre moda, vamos conversar também sobre tendências de moda e nós queremos a sua companhia. Momento Corporativo, volta já e eu espero você. Sucos naturais Dona Elza. Frutas selecionadas. Nada de receita complicada. Tem fruta, fruta e mais fruta. O que se adiciona sem moderação é capricho. E fica muito bem protegido na caixinha. Dura mais, vai com você pra qualquer lugar. E é gostoso demais. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. De volta com o meu entrevistado de hoje, o fashion designer Estivanelli. É um prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite. Minha pergunta eu acho que você já deve ter respondido várias vezes, mas vamos lá. Para você, qual a melhor definição de moda? Elegância com simplicidade. A simplicidade está acima de qualquer estilo? A simplicidade fala mais do que algo que ostenta. Algo que ostenta sempre parte pelo estereótipo. E aí eu entendo que a pessoa está no fio da navalha. Ela pode, em algum momento, deslizar. E isso é ruim para quem quer se vestir bem, para quem quer estar na moda. É uma questão de sensibilidade. Talvez sim. É uma questão de comportamento e cultural, independente de classe econômica. E qual é a melhor moda hoje? A brasileira? Quem está ditando melhor a moda no mundo? Nos últimos anos, na última década especificamente, a moda se difundiu muito pelo mundo. Hoje nós temos países da Europa, que não significa Itália especificamente como moda masculina, que fala muito alto a respeito de tendências. A gente tem Amsterdã, por exemplo, é um lugar, uma cidade que exporta moda para o mundo inteiro. Nós temos também o Japão. O Japão hoje, pode-se dizer que no segmento jeans, ele exporta moda para o mundo e também tendências. Não sendo o inventor do jeans. Também, exatamente. A gente tem o início da geração jeans lá no western americano, que difundiu, de certa forma, o jeans, né, de uma outra forma. De uma outra, rancheiro, bem rancheiro. De uma outra forma, de uma forma trabalhador, de uma forma camponês e tal, né? Mas difundiu na época. Aí depois, como é a roupa mais usada no mundo, então se tornou alvo de inúmeros países. A gente conversou já sobre estilo e sobre moda, mas vamos falar um pouquinho Estivanelli marca. Sim. Quantas lojas hoje? Hoje temos 21 unidades. Brasil? Em âmbito nacional, em muitos estados do Brasil. Isso, lojas exclusivas Estivanelli. No entanto, nós também temos a situação de estar difundindo a marca em outros lugares, em outras localidades, de uma forma vendendo o produto para lojas que não são exclusivas. Então, multimarcas, vamos dizer assim. Exatamente. Dando ênfase, logicamente, ao crescimento da marca. Quantos anos tem a marca? A marca, especificamente no dia 8 de março, fará 34 anos. 34 anos. Então, sim, pode-se dizer que já é uma marca consolidada. Não existe consolidação no mercado nacional hoje. Não, o que acontece as dificuldades existem, mas existem marcas, sem logicamente, dúvida. Sem firmes. Dúvida. O que acontece é que a marca começou em uma linha de conduta, em uma linha de raciocínio, com um DNA, e ela até hoje o mantém.
obviamente passando por todas as situações de moda e evoluindo com a moda. Porém, quando eu digo que consolidação não existe no mercado nacional, porque a gente vive num país extremamente instável. Hoje, por exemplo, a gente vive uma situação de extrema precariedade financeira, nós que eu digo o mercado inteiro do segmento têxtil, no qual a competência não é o principal quesito para estar no mercado. É um reflexo em todo o segmento. Exatamente, tampouco a criatividade, mas essas são as armas que a gente detém, que a gente tem. Então, a gente luta para resistir neste mercado predador. Predador que eu digo não é predador no sentido muitos concorrentes, não. É predador no sentido de o governo preda, independente do meu segmento. O governo brasileiro... O teu maior sócio? O nosso maior sócio, ele preda os empresários, seja de que segmento for, que na verdade levam o emprego, levam a sustentabilidade financeira para esse país. Portanto, cai por terra dizer que a marca depois de tantos anos é consolidada. Não, a gente vê aí empresas de magnitude internacional sofrendo, muitas delas fechando, muitas delas saindo do Brasil, empresas que têm uma tradição de 40, de 50 anos, fechando as portas sumariamente em virtude da situação atual. A empresa Stivanelli passou com essa 9 crises. 9? 9. Desde então 83. É muito desafio, além dos próprios desafios que a moda te impõe. Né? Exatamente. São 9, passando por todos os planos, não é? E culminou agora no ano de 2000, especificamente no ano de 2000, início da crise de 2014, com essa avassaladora, ou devo dizer, esta demolidora crise provocada pelos próprios membros do governo que dirigem esse país. Houve crise no qual muitas pessoas, inclusive a minha empresa, não tenha tirado proveito, porém soube driblar de uma forma até que positiva. Nós estamos falando aqui de driblar a crise, mas estamos falando com o fashion designer Stivanelli. E nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o Momento Corporativo. Até já. Sucos naturais Dona Elza. Frutas selecionadas. Nada de receita complicada. Tem fruta, fruta e mais fruta. O que se adiciona sem moderação é capricho. E fica muito bem protegido na caixinha. Dura mais, vai com você pra qualquer lugar. E é gostoso demais. Sucos naturais Dona Elza. Laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza. Valores naturais. O espaço de trabalho ganhou uma nova dimensão. Open, comunicação e sinergia no ambiente de trabalho. Marelli, ambientes racionais. Importação ou exportação? A Caribbean Express tem a solução. A Caribbean Express atua desde 1992 com matriz em Rio Preto e oferece à sua empresa assessoria e consultoria completa em comércio exterior. Para que você saiba quais os passos para importar e exportar com segurança, contamos com profissionais competentes. Nacional. Em sua próxima importação ou exportação, consulte-nos. Caribbean Express 3302-8400. De volta ao Momento Corporativo, meu convidado de hoje é Stivanelli, o fashion designer que você já conhece. Você falava da crise, você falava do drible. Pois é, voltando ao assunto, a história do drible.
muitas empresas, na época de Cruzado Novo, Real, enfim, todos os planos passados, Bresser, enfim, todos eles, antigos. Já tinha esquecido disso. Pois é. Na época, o governo tinha instituído uma situação de conversão de moeda através de uma sigla chamada URV. URV. E não sei o quê, no qual quem teve o insight de driblar conseguiu tirar proveito disso. Sem dúvida. Tirar Aí vem proveito a criatividade que você mencionou Exato. no início. Tirar proveito que eu digo conseguiu fazer daquela coisa ruim algo muito bom, inclusive em termos de valores, não é? Porque você transformava valores naquela sigla. Muito bem. Culminando com essa crise atual, é uma coisa sem precedente no qual não há a mínima possibilidade de driblar. Digo isso com experiência de causa. Os empresários que me ouvem e que me veem sabem muito bem que, e devem concordar comigo, que nenhuma faculdade de economia ou de administração ensinou ou está ensinando mais do que essa crise que nós estamos passando. Quem estiver no mercado, ou seja, quem sobreviver, resistir a isso, ao final dessa crise, que, na minha humilde concepção econômica, talvez não tenhamos ainda uma certeza de quando sairemos. Não temos. A gente tem certeza que nenhum mal dura para sempre. Porém, não podemos nos balizar por economistas que dizem que a gente já está no final da crise, que o túnel já tem luz no fundo, ou que não é possível. Na minha concepção, não é possível. Não é possível por quê? Porque o maior predador hoje, o maior assolador hoje do empresário nacional, do trabalhador brasileiro, é o Estado. É o Estado. Por quê? Nós temos um índice gigantesco, talvez jamais visto, de desemprego nesse país, que é lamentável. A gente tem um nível de concordatas ou de pedidos judiciais, de recuperações judiciais no mercado em todos os segmentos sem precedentes. O governo se encontra neste momento sem dinheiro nos cofres públicos para pagar sequer a conta do próprio Estado ou da corporação do Estado. Alguns estados estão em situação falimentar. Exatamente. Então, eu vejo da seguinte forma: quem alimenta a economia desse país é a classe base. A classe base talvez seja a mais atingida em virtude de quê? Em virtude da falta de emprego, em virtude de não ter como sustentar suas famílias, dependendo completamente da benevolência, se é assim que a gente pode chamar, a benevolência das bolsas que o Estado oferece. Eu vejo que o país precisa de investir na cultura das pessoas, para que as pessoas saibam quem colocar na sua direção ou na direção desse país, porque esse país não tem direção. Pelo menos isso. Pois é, e para que esse país vá para frente, para que esse país volte a ser o que era, talvez falta cultura, para que a cultura política, para que as pessoas possam colocar não a simpatia apenas de um candidato, e sim a análise para ser colocado lá na direção desse país, seja em que cargo for, se for de voto comum, alguém que vá acrescentar, e não alguém que vá subtrair, e não alguém que vá trair a confiança do povo. No mínimo, a cultura, essencialmente portanto, básica, a cultura, a escola... para promover alguma mudança, exato, de alguma maneira. A escola, sabe, a escola fundamental é muito importante começar. A escola secundária e o acesso à universidade nesse país, com nível de aprendizado,
satisfatório, porque o que a gente vê hoje são muitos estados, não digo todos, mas muitos estados oferecendo a pouca educação que dão em um nível extremamente baixo de aprendizado para o aluno. Por conta de quê? Por conta de professores talvez mal formados, mal especializados, mal remunerados principalmente, sem estímulo nenhum. Consequentemente, futuro sob risco. Exatamente. O Brasil é dito por economistas no exterior que ele tem uma situação cíclica a respeito da economia. Ele tem poucos anos dourados e ele tem muitos anos negros na economia. E isso se refere à situação cíclica. Talvez o que possa seja essa briga por direita e esquerda do país. Que ainda não é bem definida e nunca foi. Nós não podemos dizer que é definida porque nós temos 30 e alguma coisa de número de partidos, no qual isso não significa que existam ideologias que sejam corretas em 30 e tantas. Se houvessem meia dúzia... Ou no mínimo coerentes. Ou no mínimo coerentes. Se houvessem meia dúzia de partidos no país que defendessem as suas teses, que defendessem as suas ideologias, talvez esse país estivesse numa direção melhor. Ou talvez tivesse menos corrupção, porque comprar meia dúzia é muito difícil, porque está aos olhos de todos, teoricamente. Agora, comprar 39, 38 partidos demanda muito dinheiro e é muito mais fácil, não é? Portanto, eu vejo assim, o nosso país, ele é talvez o país que mais tem potencial de crescimento e de dar a volta por cima, porque o povo brasileiro, ele já tem esse punch. A única questão é que as pessoas cansam. E cansam rápido, né? Não, mas a gente passou... insuportável. Eu posso dizer nas 3 últimas décadas no qual eu vivi comercialmente e empresarialmente. Eu posso dizer por mim, eu vejo que o Brasil, ele está descredibilizado completamente, seja em que segmento for, comercial ou industrial. É impossível hoje se reverter isso de uma hora para outra. Não é possível. Porque vai ser lento, sem dúvida vai alguma. ser extremamente lento. Irão se perder muitos empregos ainda. Muita gente ainda vai, infelizmente, para a rua em virtude dessa burocracia gigantesca, dessa magistratura trabalhista predadora do empresariado. Privilegiadora mais dessa dos direitos CLT e dos deveres. Extremamente ultrapassada, não é? Da mesma forma, alguma situação da nossa Constituição que ela é extremamente ultrapassada. Também. Não é? Eu não posso nem dizer um caso muito polêmico que se trata da Previdência, porque isso é um assunto que talvez ele é extremamente polêmico e não é da minha capacidade de conhecimento falar sobre. Mas é uma situação que tem que se discutir muito rapidamente e tem que se resolver muito rapidamente. Com reflexos muito imediatos em todos os círculos sociais. Principalmente no trabalhador. Principalmente no trabalhador. Agora, eu vejo que o estímulo à economia tem que começar de alguma forma, em alguma situação, em algum momento muito breve. E isso se dá, na minha humilde concepção, em uma análise e uma discussão bastante aprofundada para uma votação no Congresso a respeito da nossa CLT ou a respeito das nossas normas trabalhistas. Meu entrevistado de hoje é o fashion designer Estivanelli. A gente está falando aqui de moda, também estamos conversando um pouco sobre a economia, que traz os seus reflexos sobre qualquer segmento, inclusive o segmento dele. Momento Corporativo, volta já, fica com a gente. Olá, nós somos a Passaredo.
a companhia aérea brasileira que melhor liga o interior a um mundo de oportunidades. Você já se perguntou por que o interior e o mundo lá fora não poderiam estar mais próximos? A gente se perguntou e fez disso uma missão: ligar os dois, criando entre eles uma passagem, um passeio, um passaporte. Acreditamos que o interior é um mundo e nos orgulhamos de ampliar os horizontes dele para você a cada decolagem. Esse barulho é inconfundível. O sabor a gente reconhece na ponta da língua. A sua fórmula secreta foi desenvolvida por especialistas nos Estados Unidos. Está na mesa de milhões de famílias e em milhares de pontos de venda. É uma das marcas mais lembradas nas pesquisas especializadas. Você sabe de quem estou falando, né? Tome você também uma atitude diferente e surpreenda-se. Beba Roller. Geradores Rio Preto, há 12 anos no mercado de grupos geradores. Sediada em São José do Rio Preto, atende a todo o território nacional. Nossa linha de grupos geradores a diesel com capacidade de 40 a 1.250 kVA são montados com estrutura aberta ou cabinada e silenciada, o que permite exposição ao tempo e a fatores climáticos. Não fique no escuro. Conheça nossas soluções para energia alternativa, venda e locação. Geradores Rio Preto. Conte sempre com nossa energia. Momento Corporativo está de volta. Eu converso com o Stivanelli, o fashion designer que você conhece, especializado em moda masculina. Eu posso dizer especializado? Dentro desse mercado tão pode ser um substantivo lúdico, tão volátil, tão cheio de tendências? Pode, sem problema nenhum. É apenas uma denominação, uma das denominações, pode ser. Um substantivo. Exato. Você tem só lojas com moda masculina? Só moda masculina. Só masculina. Só. É mais fácil trabalhar com moda masculina do que moda feminina? Infinitamente mais fácil. Infinitamente. Muito. A mulher ela é extremamente voraz quando diz moda. Você falou voraz. É voraz, ela gosta de moda, ela gosta de comprar, ela gosta de fatos novos a todo momento. O homem está ficando no comportamento, nessas mudanças de comportamento que a gente tem assistido? O homem... Está ficando voraz? Voraz não, mas ele gosta de fatos novos. E a palavra-chave para a roupa masculina é fato novo. O homem sempre procura um fato novo dentro do seu estilo, lógico. E quais são os estilos assim predominantes para o brasileiro? Você pode dar algum? O brasileiro, ele... Ou todos, o brasileiro... o brasileiro ainda tem uma situação de certo conservadorismo, ainda. Mas a gente tem um apelo muito grande hoje da moda, especificamente vanguarda, que é da moçada mais nova, que está avançando hoje para as pessoas de meia idade, entende não? O fato novo, ele é sempre bem-vindo, desde que haja... As pessoas estão vivendo mais, logicamente, querem ficar mais bonitas. Por consequência, as pessoas querem estar mais jovens. Mais bem vestidas, mais jovens. Mais jovens, e a indumentária, ela é preponderante para que a pessoa se sinta mais jovem. Para isso, cores, mostrar para quem tem formas de corpo e para quem não tem formas de corpo, tentar driblar através de modelagens, não é? Que a roupa pode, com certeza, modelar alguém que está um pouquinho fora do peso ou mais fora do peso. O que, logicamente, faz parte do dia a dia das pessoas, sem dúvida alguma. Mas a moda, então, você estava falando para mim que é comportamento. E a gente falou que o comportamento está acima de muita coisa aí. Mas e tendência? Tecido? O que tem de novo hoje? Novo tem muita coisa fora, mas infelizmente a nossa indústria brasileira está, de certa forma, estagnada em oferecer aquilo tudo de tecnologia que tem lá fora por conta daquilo que a gente está passando. Porém, eu vejo que vai chegar em um momento muito breve, mas a gente procura seguir as tendências em termos de cores, em termos de cortes, em termos de estampas, ou seja, a todo momento dando fato novo
para o cliente. Ele quer se sentir sempre privilegiado através de lançamentos de fatos novos. Você tem oficinas de costura? Como é que é o trabalho da Stivanelli? A empresa não tem fábrica própria, porque a gente tem uma gama, um mix de produto dentro da empresa de A a Z. Inclui calçados? Tudo. Licenciamento de marca? Incluindo calçados, porque a empresa também tem loja exclusiva de sapato masculino. Especificamente, eu tenho um departamento da empresa só de criação de calçado masculino, sapato e acessórios. E onde ficam essas lojas exclusivas, assim, por exemplo, no caso só de sapato? Nós temos em Rio Preto, nós temos em Piracicaba, nós temos em Presidente Prudente, nós temos em Manaus. Porém, o que acontece é que todas as lojas Stivanelli têm um corner destinado apenas a sapatos da criação Stivanelli. Aos calçados. Exatamente. E no caso, então, calçado, licenciamento de marca, envolve relógio, acessórios? Não, relógio ainda não. Óculos já tivemos, sazonalmente aparece alguma coisa de produtos que complementam, que é extrema moda, né? Ou seja, um acessório extremo, que é o caso do óculos ou do relógio. Mas de toda a indumentária, de sapato, meia, cueca, calça, camisa, camiseta, trajes. O vestuário completo. Completo, a Stivanelli compreende o seu mix. O momento corporativo está chegando ao final, o que para mim, particularmente, é muito ruim. Eu gostaria que o programa tivesse até 1 hora ou mais, porque assim a gente poderia conversar bastante sobre moda aqui com o fashion designer Stivanelli. Stivanelli, foi um prazer. Muito obrigado por aceitar o convite, falar de moda, falar da crise brasileira, que logicamente está todo mundo envolvido dentro desse caldeirão grande aí, né? E eu gostaria que você desse as palavras finais sobre, não apenas sobre moda, mas mercado, Stivanelli, qual o próximo passo? O próximo passo é esperar e trabalhar bastante para que a gente veja um país mais próspero, a gente veja um país mais consciente e a gente veja menos problemas nos dirigentes que a gente tem como, talvez, última esperança. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Momento Corporativo também agradece a você que nos acompanhou e a gente espera na próxima semana, de novo, você aí e nós aqui nos estúdios da TV Rio Preto. Um abraço grande. Música